Olá, boa tarde. Oportunidades. O mundo está cheio deles? Sim. Basta ter ideias, disposição para o trabalho, colocando essas ideias em prática e, em consequência, acabar rendendo um bom dinheiro. Com pouca idade, é possível empreender? Sim, sem dúvidas. Então conheça a história do jovem empresário bandeirantense João Vitor Almeida, que criou sua própria linha de confeitaria, o Mister Pão de Ló. Confira. Olá, pessoal da Folha do Norte na web, tudo bem? Hoje estamos aqui com o João Vitor, proprietário do Mister Pandeló, que vai estar falando um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória. Oi, João, tudo Oi, bem? Natasha, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E conta pra gente, João, um pouquinho, né, da sua trajetória, que a gente sabe, né, eu que te acompanho nas redes sociais, e te conheço também, né, desde Não vamos falar criança. desde quando, que senão entrega a idade. Né? Então, assim, te acompanho e sei, né, da sua trajetória, mas ainda tem muita gente que Sim, não sabe, não que não conhece. conhece, né? O João Vitor tá com quantos anos hoje? 24. 24, gente. E olha, ele tá levando uma empresa, como se diz, nas costas, assim, com quantos funcionários hoje? 15. 15. Ele vai estar contando pra gente um pouquinho, mas para vocês terem a noção que com 24 anos ele já é um jovem empreendedor e está crescendo cada vez mais aí, né? Então, João, conta um pouquinho pra gente da sua história, né, de como que você chegou até aqui. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é João Vitor. Eu tenho 24 anos, que nem a Natasha falou, me conhece, ó, já de muito tempo, que a Natasha é amiga da minha família. Eu fiz arquitetura, faculdade de arquitetura, curso de arquitetura durante 2 anos e meio. Foi 2 anos e meio ou 2 anos, não lembro agora. Mas era uma coisa que você gostava também ou você achou? Não, assim, eu gostava, tipo, era uma coisa que eu gostava, mas assim, eu não amava. Mas eu gostava, porque a gente sai do ensino médio, aquela coisa de, vamos fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade e tal. E a arquitetura, tipo, eu gosto. Até que lá no nosso ponto novo, que eu vou chegar lá, mas foi tudo eu que fiz, eu que planejei, porque eu falei, eu também não joguei fora os 2 anos de arquitetura. E daí eu fiz arquitetura. Antes disso, junto com a faculdade, meu pai tem uma garagem de carros. E aí eu trabalhava com ele nessa garagem. E também, assim, você imagina você comprando um carro comigo? Não, tem nada a ver comigo, que era uma coisa que eu não gostava de fazer. E trabalhava porque tinha que trabalhar e tal. E aí, fiz ensino médio e tal. Eu sempre gosto de falar dessa fase do ensino médio, porque as pessoas, eu falo, tem que estudar, tem que fazer tudo certo e tal. Só que a gente, às vezes, nicha muito isso de que, só se você for bom na escola que você vai se dar bem na vida, Não, que você vai aquilo. O povo falava de fazer vestibular e eu tava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá todo mundo falando de vestibular e eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sempre gosto de falar isso para as pessoas entenderem que cada um tem seu tempo, Sim. cada um vai se encontrar no seu tempo. E, enfim, saí do ensino médio, comecei a fazer arquitetura, aqui no Pare Bandeirantes, trabalhando junto com meu pai, então eu estudava à noite e trabalhava de dia. E aí, com 1 ano trabalhando com meu pai, a ideia não era abandonar a arquitetura. Eu peguei e falei, gente, eu quero sair daqui, porque não tinha nada a ver comigo, essa coisa de vender carro e tal. Falei, eu quero sair daqui, mas eu quero continuar trabalhando, porque você trabalha, você sabe. Depois que a gente trabalha, gente, que você ganha o seu dinheiro, que você não precisa depender pra nada, Exato. é outra coisa. Então eu falava assim, eu não quero sair daqui pra continuar dependendo. Eu quero sair daqui pra fazer alguma coisa. E aí eu peguei e eu falei, pai, é o seguinte. E na época eu já fazia o brownie. Era uma coisa que eu já fazia pra amigos Você e tal. fazia pro pessoal, ó, hoje eu vou fazer um brownie, É, vou te era mandar, tipo. ou vou levar. Não, era tipo assim, gente, eu gosto de jogar tranca. Eu também, viu, Eu amo gente? jogar tranca. E aí o pessoal ia na minha casa jogar tranca, eu fazia um brownie. Era sempre assim, sabe? Uma coisa assim. E tinha sempre um amigo meu que falava, meu, esse brownie é muito bom, esse brownie é muito bom. Mas era uma coisa que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Tinha a Páscoa também, que em vez de comprar os ovos de colher eu fazia, porque eu gostava. Natal eu fazia aqueles panetone trufado recheado porque eu gostava. Mas assim, nunca nem passou pela minha cabeça.
eu gostava muito, mas não era uma coisa que eu pensei que Tipo assim, ó, isso aí não é pra viraria mim. fonte de renda, assim. Sim. E aí eu peguei e um dia cheguei no meu pai, e aí eu falei, pai, é o seguinte, eu quero sair e tal, porque né, não tem nada a ver comigo e tal. Aí ele chegou e aquele papo, né? Mas daí você vai fazer o quê? Vai voltar a depender e tal. E outra coisa que eu também falo em todos os lugares que eu vou é sobre isso, que a gente, pra começar, a gente acha que tem que ter gente pra acreditar, que as pessoas precisam apoiar. Eu sei que a gente é inseguro mesmo, é normal de todo mundo, rola uma insegurança, rola um medo. E aí, quando eu cheguei nele, falei, pai, eu tava pensando em montar uma doceria, porque a minha ideia era montar uma doceria e eu ia terceirizar esses doces. Não fazer. Porque eu não tinha cozinha, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu peguei e falei, ó, pai, eu quero montar uma doceria. Ah, esse menino tá ficando louco, a minha mãe, o que esse menino tá pensando, que nada a ver. Porque eles viam que eu fazia, mas não era, que nem eu te falei, não era uma coisa até que eu falava que eu queria fazer, não tinha nada disso. E aí eu peguei e aluguei um ponto, sem assim um tostão no bolso. Eu ganhava com meu pai, quando eu trabalhava lá, R$ 1.200. Mas antes do ponto que foi aqui em cima, né? É que eu fiz assim, eu falei, eu vou começar a vender o brown. Eu vou abrir uma doceria com as coisas terceirizadas. Entendi. Tinha uma doceria aqui em Andirá, que era da Jaque na Eu época. lembro. E eu fui lá e conversei com ela. Falei, você não terceiriza? Porque a minha ideia era assim. O que eu pensei na minha cabeça? Mesmo que tava assim, mas eu ainda fiz um planejamento ali na minha cabeça. Eu pensei assim, eu vou começar terceirizando, porque eu não vou ter, né, dinheiro pra fazer uma cozinha e tal. E com o dinheiro que for entrando, eu vou investindo pra no futuro eu ter funcionário, Sim, ter uma cozinha e tudo mais. Só que aí eu fui e aluguei esse lugar. Então eu já tinha teoricamente o lugar e tinha a pessoa que ia terceirizar pra mim. Só que eu precisava, como eu aluguei o lugar, precisava pintar, precisava comprar móveis, precisava comprar tudo isso. Toda essa parte de talher, chique, essas coisas, eu comprei tudo na cidade, que aí você tem notinha, né? Notinha na cidade. Esse não é as notinhas. Você tem notinha na cidade, então eu comprei tudo na cidade. Aí a parte que não dava pra fazer conta, que era tipo assim, pintor, essas coisas, aí eu peguei e fui e vendi. Como eu tive a ideia como eu fazia o brownie, eu falei, eu vou fazer o brownie não pra vender na doceria agora, só pra juntar um dinheiro. Então daí eu comecei a fazer o brownie pra isso. Só que aí o brownie explodiu. Aí era brownie na primeira semana vendia 10, na segunda semana 20, 30 e tal. Eu lembro que com 2 meses a gente fazia, tipo assim, 180 brownies por dia. É brownie, hein, gente? 180 brownies por dia. Foi quando aí, depois de 2 meses, e eu fazia tudo sozinho. É que o povo acha que é tudo fácil, o povo acha que... A Natasha conhece, gente, eu não sou herdeiro, a minha família não é rica, que o povo acha que minha família... Eu não sou herdeiro, minha mãe, a Natasha sabe, foi caixa de supermercado, trabalhou de empregado, fez tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, o povo acha que foi fácil. Até isso você contou esses dias. Contei no Stories. O povo acha que meu pai que me deu, falou, ai, vai lá, querido, abre lá. Não tem nada disso. E aí eu lembro que eu virava à noite. Eu fazia as massas do brownie de madrugada. Aí eu dormia, tipo assim, 5 horas da manhã. Daí eu dormia até as 10 da manhã. 10 da manhã eu acordava, batia os recheios do brownie. Isso ainda sua mãe não te ajudava? Não, isso tinha 1 mês e meio, assim. Batia os recheios do brownie, tudo na mão. Recheava esses brownies e aí eu esperava, tipo assim, até 3 da tarde as pessoas iam buscar. Depois das 3 eu ainda ia entregar. Aí, tipo, eu jantava tal e depois começava. Fiquei 1 mês e meio nesse ritmo. Nessa vida. Aí minha mãe viu e falou, opa... Tá dando certo. Vou começar a acreditar. Foi tipo isso. Falou, ó, opa, ele acho que tá precisando de ajuda porque o negócio tá rolando. Aí ela pegou e começou a me ajudar. Daí ela fazia só o recheio pra mim. Ela batia o recheio pra mim, porque ela não trabalhava na época. Então ela fazia só o recheio pra mim. Então aí eu virava a noite ainda fazendo, só que aí eu acordava mais tarde. Porque, sei lá, pra mim na minha cabeça rendia mais durante a noite. Eu gostava de fazer durante a noite. Mas se for ver, à noite eu acho que é mais... Porque daí o pessoal tá dormindo. Você não fica parando. Mexendo no celular, exatamente. Então, sei lá, eu virava à noite, daí eu acordava tipo umas 11 horas, porque daí o recheio já tava batido e continuava nesse ritmo. Fiquei ali uns 3, 4 meses ainda nesse ritmo. Foi quando aí tava eu e minha mãe, as coisas foram aumentando, a demanda aumentando. A gente criou um produto ou outro, eu lembro que foi a torta de cuco com Nutella. E tinha umas barrinhas, não sei se você lembra.
que tinha umas barrinhas que era quadradinha. Lembro de que é de Nutella Nutella. com ovo maltine. Isso, lembro. Você não tá fazendo mais? Não, essa eu não faço mais. E É uma aí, delícia. a de ovo maltine de chocolate branco era perfeita. E aí eu fui indo, daí foi quando a minha tia Ariane veio embora, que ela morava fora, e ela pegou e começou a ajudar. E isso então, foi antes da pandemia? foi mais ou menos tipo aquele fica em casa, quando deu aquele lockdown, que fechou tá. tudo. Eu comecei, tipo, antes daquele fecha tudo mesmo, que foi aquela primeira vez, eu comecei, tipo assim, uns 2 meses antes. E daí quando veio fechar tudo, você falou, pronto, o que tava dando certo, agora eu vou Não, falei, acabou pra mim, que acabou pra mim. E foi engraçado que não, assim, a pandemia foi difícil porque teve aumento de Sim. matéria-prima, teve aumento de tudo. E até hoje eu vejo as consequências do que causou a pandemia. Mas, ainda assim, tipo assim, o pessoal, como eu era só delivery, então o pessoal não podia sair, então a galera acabava pedindo e tudo mais. Daí foi quando a minha tia veio ajudar, então éramos em 3, eu, minha mãe e minha tia. Aí veio a Páscoa, que a Natasha foi ajudar a gente. Já foi. A primeira Páscoa, a Natasha tava lá com a gente, porque a gente precisava, e eu sabia que a Natasha tinha experiência, e a Natasha lembra, foi tudo terceirizado. As cascas a gente que não fez, o recheio também a gente terceirizou, a gente só meio Fez que o montava brownie, né? e fazia as coisas que era do brownie, que daí já era o carro-chefe da época. Então o recheio, a massa do brownie foi tudo feito lá. O resto a gente terceirizou. E daí teve a primeira Páscoa que também ajudou muito, porque daí foi um boom também, que foi bem corrido. E lembra, foi perto da Páscoa. Não, o quê? Que daí, tipo, fazia uns 2 meses, tava tudo fechado. Aí lembra que saía decreto, voltava isso, decreto, isso. lembra? E daí, enfim. Daí, depois disso, eu vi a necessidade, porque daí a gente tava em 5, eu acho, na cozinha da minha casa ainda. Tava eu, minha mãe, minha tia e tinha mais outros funcionários. Aí eu peguei e falei, gente, não dá pra continuar aqui. Foi onde a gente foi pro nosso segundo ponto, que é o ponto antigo que eu tava. Que é lá no perto Na do frente corpo do bombeiro. do fórum, do isso. fórum. Na frente do fórum. Que ainda era só delivery, que eu ainda continuei só no delivery. Só que aí agora eu tinha uma cozinha, era uma estrutura maior, mais funcionários, tudo mais. E aí ali saiu vários produtos, então a gente tinha um esquema assim, as pessoas chegavam, podia escolher o doce, as meninas embalavam e levavam, ou a gente tem um aplicativo até hoje, que é Mr. Pão de Ló, tem para iOS e Android, e aí o pessoal baixa o aplicativo e faz o pedido por lá e o entregador leva. Daí a gente ficou lá 1 ano, deu 1 ano que a gente ficou lá, nesse ponto antigo. E aí agora a gente tá no ponto novo, que é onde a gente abriu agora um espaço, porque daí como chegou aí, que a pandemia foi dando essa aliviada e tal, né? A gente continua com os cuidados, mas ainda deu uma trégua aí, e aí eu vi a necessidade, porque eu falo que é muito importante essa coisa da internet, que ajuda muito, das redes sociais, porque você consegue conversar com o seu público, você consegue conversar com quem te acompanha ali, para você entender o que eles estão querendo. Na pandemia, foi ótimo o delivery, rolou. Só que aí quando foi chegando dando essa trégua, eu vi a necessidade que as pessoas estavam tendo de ter um lugar para elas sentarem, para elas comerem. Mas esse do sentar era uma coisa que você só viu a necessidade ou você também tinha esse desejo? Eu tinha o desejo, mas assim, é que nem eu falo. A gente tem o lado do nosso sonho e tem o lado do empreendedor mesmo. Porque empreender é você ter razão, entendeu? Você tem que estar sempre pensando do lado da razão. Porque pela emoção, por exemplo, eu sempre brinco, eu não gosto de morango. Eu não gosto de morango. Você nunca ia usar o morango. Eu nunca ia colocar morango. Só que tudo que vai morango é uma das coisas que mais vendem. Tá entendendo? É um exemplo que eu dou porque é pra gente entender que empreender às vezes não é fazer só o que você gosta. Sim, na verdade a gente tem que pensar num todo, né? No o todo. que será que um gosta, que o outro gosta? Exatamente. Então a gente tem que agradar todo mundo. Eu falo, pra você começar, o princípio tem que ser o que você gosta de fazer. Sim, o que você ama fazer, o que você acredita, o que tá no seu coração, que vai... Ó, é um desejo do meu coração, acho que isso vai rolar. Só que depois, conforme as coisas vão acontecendo, eu falo... hoje existem famílias que dependem da Mister, direto e indiretamente. Eu já empreguei gente que o marido estava desempregado e a renda da casa era dali. Então não adianta você pensar em você. Conforme as coisas vão acontecendo, você tem que pensar no pessoal que trabalha com você. Você tem que pensar por esse lado da razão mesmo que eu tô te dizendo. Então assim, era um desejo, graças a Deus veio a calhar que as duas coisas aconteceram, mas era um desejo
que eu tinha de montar um lugar, de ter esse lugar. Só que também a minha... Porque pra mim era cômodo continuar do delivery. Tava rolando, tava acontecendo, as vendas estavam boas. Tipo, não tem o porquê de eu me preocupar Isso, e exatamente. fazer um... Só que entra outro ponto também que eu sempre falo, que é essa coisa de estar acomodado no mesmo lugar, essa coisa de você ficar parado. Porque assim, eu sempre pensei fora de Bandeirantes. Nunca Bandeirantes é uma cidade que eu amo Bandeirantes. Amo aqui, amo morar aqui. Eu tenho amigos que foram morar fora, eu tenho amigos que moram fora e falam, meu Deus, vou voltar a morar. Gente, eu amo morar em Bandeirantes. Eu também gosto. Eu Apesar amo. de tudo, assim, mas De eu amo. várias. Tudo, né, tem seu ônus e bônus, mas assim, eu amo a minha cidade. Só que quando eu comecei o Mister, quando eu sempre fui meio audacioso, assim, pras coisas. Então, assim, a minha ideia era sempre assim, eu quero ter as minhas raízes em Bandeirantes. Eu quero que a primeira Mister e a primeira loja modelo seja em Bandeirantes, independente do tamanho da cidade, independente de tudo isso. Mas eu quero pensar fora de Bandeirantes. Eu quero, até esses dias eu falei no Stories, eu quero furar essa bolha, que as pessoas consigam entender que eu, você, ele, todo mundo pode sair daqui, pode levar o nome da cidade fora daqui. Então, assim, eu pensava assim, eu poderia ficar acomodado lá no delivery? Poderia. Poderia ter aberto um lugar meia boca pra que, tipo, coloca umas mesas aí e o pessoal tá tudo certo. come aí? Poderia. Mas como eu quero, entendeu? Algo que faça a diferença, eu quero algo que se destaque, eu quero algo... Então eu fui e fiz bem feito. Então aí eu peguei, entendi essa necessidade, que nem eu falei, veio a calhar que era a razão e era um desejo, mas aí eu entendi as necessidades e falei, não, eu vou montar, e daí a gente ficou uns 2 meses em obra, daí agora faz 1 semana e meia que a gente inaugurou o ponto novo. E tá delivery também ou só tá... Ainda não tá delivery, porque assim, graças a Deus, as coisas que acontecem na Mister sempre surpreendem. Então, assim, eu achava que ia ser uma coisa, a gente tá lá em 15 funcionários que trabalham na Mister, mais as pessoas que fazem diária, que é, enfim, indiretamente também, que faz alguma coisa pelo ali que eu pra vi nos seus Mister. stories, você tá precisando demais. Precisando demais. E aí, pra colocar o delivery agora, a gente não consegue porque a demanda tá tão grande E lá você só tá conseguindo atender... que atender lá. Por quê? Porque é aquilo que eu comentei no Stories. Falta mão de obra. Você não acha mão de obra. Eu sempre falo, gente, a minha mãe fala, você não pode falar isso. Eu falo, que eu falei até no Stories. O pessoal quer emprego, mas não quer trabalhar. Exatamente. O pessoal só pensa... eu falo que só pensa no dinheiro, né? Não trabalha... E é o tipo, Natasha, de funcionário que eu não quero. Porque a pessoa Porque ela vai fazer tudo mal feito. ela só tá ali pelo dinheiro. Claro, o motivo principal, você trabalha por causa do dinheiro. Sim, eu também trabalho por causa do dinheiro. Mas não pode ser 100% do motivo que você tá ali. Eu acho que a pessoa tem que vestir a camisa também. A pessoa tem que entender que é aquilo, entendeu? Que tem um propósito por trás daquilo. E nesse vestir a camisa, hoje o João só fica ali na frente, tipo, gente, vamos fazer... Ou ainda coloca a mão na massa. É a parte que eu mais sofro. Ontem eu postei, não sei se você viu. Acho que eu vi você falando. Ontem eu postei. Gente, o meu sonho era ficar dentro da cozinha, bem quietinho. Só fazendo meus doces, criando, postando, fazendo meus stories. Mas, assim, eu falo, é um problema bom, porque graças a Deus as coisas crescem, as coisas acontecem. E tem que ser você que tem que ir lá e fazer a parte burocrática, você que tem que ir lá e tomar frente, fazer reunião, conversar com o fornecedor. Então, assim, hoje é o lugar que eu menos fico, é a cozinha. Claro, tudo que tem na cozinha, tudo que vocês forem lá e comer, ou foi ideia minha, ou foi algum curso que eu fiz, ou eu me inspirei em algum lugar que eu vi. Mas tudo, primeiro a gente faz o teste junto. Primeiro eu vou com as meninas, coloco a mão na massa, a gente chega na receita, chega no recheio. Depois disso, eu falo, ó, gente, eu vou... Tem as meninas que são as encarregadas, eu falo, ó, é assim que tem que ser. Esse é o padrão, essa é a quantidade, esse é o sabor. E daí essas meninas vão e passam pro resto da equipe. Para que a gente consiga sempre buscar esse padrão. Sempre comento, você também sabe sobre cozinha. Por ser artesanal, claro, a gente pode cometer algum deslize alguma vez. Porque é artesanal, gente. A gente sempre tenta buscar o mesmo sabor, o mesmo tudo, igual o brownie. Hoje ele é um padrão assim que a gente já consegue manter a tempo. Mas até chegar nesse padrão, a Mister tem o quê? 2 anos e 5 meses?
Então é muito novo ainda, né? É tudo muito novo. E graças a Deus pelo boom que teve, a gente tem que se adequar, tem que se adaptar. Mas assim, o meu sonho mesmo, a galera fala, você quer ficar rico pra quê? Pra parar de trabalhar? Não, eu quero ficar rico pra eu colocar gente pra eu poder ficar na cozinha. Esse é o meu sonho. E hoje o carro-chefe ainda é o brownie ou... Ainda é o brownie. Ou já tem um outro assim, ó, esse aqui já tá batendo ali com o brownie. Não, a gente tem um sistema da Omnas que ajuda a gente com isso, que é assim, ele mostra pra gente o ranking ali de vendas. E você vê o número, assim, o brownie ele sai disparado, assim, 3 vezes mais na frente do segundo colocado. Todo mundo vai lá atrás do brownie, todo mundo vai lá querendo o brownie. Que também, né, os outros agora são novos, Sim. né? Então o pessoal tá conhecendo ainda, Sim. mas em primeiro ainda continua o brownie. Desde sempre, assim, nunca desbancou. E a Mister? Tem projetos aí futuramente para outras cidades ou Sim, tá? sim, a gente teve agora o prazer e a sorte de ter um sócio, que foi quando eu entendi que eu precisava, que nem eu falei pra vocês. Hoje o meu sonho é poder ficar na cozinha, é poder cuidar mais dessa parte. As redes sociais é uma coisa que me ajuda muito, me ajudou a chegar até aqui, porque na época da pandemia era rede social, né? Então a gente fazia tudo ali. Então, assim, é uma coisa que eu sei, você também entende de redes sociais, sabe? Rede social vende, rede social eu falo, hoje na minha opinião, Sim. tendo a minha experiência no Mister, é totalmente a melhor vitrine que tem. Então hoje o Mr. Pandeló tem um sócio. Hoje o Mr. Pão de Ló tem um sócio, que é o Rafael, e ele também é daqui de Bandeirantes, também é uma pessoa que furou a bolha, que saiu daqui e, enfim, cresceu muito na vida, também é um empreendedor, assim, ele é sócio de várias outras empresas, tem as empresas dele. A Mister hoje, ela é 25% dele, 75% minha, que eu quis esse sócio justamente para isso, porque, como eu tava dizendo, a minha ideia era, o meu plano é esse, o meu plano é ficar nessa parte de criar os produtos, essa parte de fazer o marketing dos produtos, essa parte que é o que eu gosto, que é o que me fez chegar aqui. Então, assim, a minha junção com o Rafael, com a empresa dele que entrou de sócio, na verdade, chama Húngaro Capital, e daí a Mister com a Húngaro Capital, a ideia é essa, sabe? Eles cuidarem dessa gestão, enquanto eu cuido dessa outra parte. Então, assim, temos projetos de abrir fora. Tem uma cidade aí que você já pensa? Ó, antes, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu queria abrir em Cornélio, antes dele entrar e tudo mais. Só que assim, graças a Deus, hoje a gente consegue atender até Cornélio, o pessoal vem até aqui, a gente tem uma revendedora que vende lá em Cornélio. Então, assim, pra gente hoje seria talvez Londrina, Olha talvez aí, uma outra cidade assim. Ainda não sei, não tenho certeza. A gente tá começando, porque como a loja ali ainda é nova e tal, a gente precisa fortalecer aqui. Como vai ser ali e ver erros e acertos, justamente quando eu falo loja modelo é isso. É você ver onde que você pode melhorar, onde que você pode errar, onde você pode acertar, pra você, a hora que replicar essa loja, você já entender o que não pode acontecer, o que tem que acontecer. Então, assim, vamos ver, pode ser Cornélio, não sei, pode ser Londrina, também não sei, mas a gente quer sim, se Deus quiser, daqui a um tempo vou voltar aqui com umas 100 lojas. Olha, gente! Vou falar, gente, vocês lembram que eu vim? E o João Vitor hoje, como né, o jovem empreendedor, o que o João Vitor tem para falar para os jovem empreendedor que está começando, que tem medo dessa bolha, que não consegue furar essa bolha? É exatamente aquilo, né? Pelo medo, né? Porque ainda tem aquela coisa de pensar com a razão e Sim, não com a emoção, né? E o que você tem para falar para essas pessoas? Olha, eu vou falar pra vocês por experiência própria, porque eu ouvia também de outras pessoas, só que a gente não... Eu falo que eu, sendo de Bandeirantes, podendo vir aqui, que nem a Natasha me conhece, a Natasha conhece minha história, muita gente também me conhece a minha história, então eu poder falar pra vocês. Primeira coisa, como eu disse no começo, não esperem as pessoas acreditarem em você, porque aí você já se sabota. Aí você, mãe, eu tenho um sonho. A minha mãe é o amor da minha vida, meu pai é o amor da minha vida, mas eles não acreditaram em mim. Nem por isso eu deixo de amar, nem por isso eu deixo de fazer isso. Só que a gente tem que saber, a gente hoje, Natasha, eu vejo que as pessoas confundem muito as coisas. A gente tem que pensar, como eu disse,
o motivo de você abrir um negócio, o motivo de você começar uma coisa tem que ser o amor por aquilo. Sim. Se não tem amor, Só não que adianta. depois você tem que começar a pensar pela razão. Sim. O que é pensar pela razão? É entender que, ó, eu amo meu pai e minha mãe, mas eu amo empreender. Eles não me apoiaram, tá tudo bem. Eu vou tentar sozinho. João, não tenho recurso. João, não tem... Outra coisa que eu falo também. Não espera tá tudo perfeito para abrir. Ó, quando eu comecei na minha casa, quando eu fui pro segundo ponto, e agora para começar nesse terceiro ponto, nenhum desses lugares estavam 100% perfeitos para começar. Porque não adianta. Se a gente esperar ficar perfeito, se a gente ficar pensando, eu vou fazer, mas o que vão falar, o que vão dizer? Eu sempre, no dia que eu fui dar a palestra lá no colégio, eu falei pra eles, gente, eu sei que eu pareço um tio de 70 anos dando conselho, mas é muito real. Tipo, não se importa no que as pessoas vão falar. Acredita no seu sonho. Não espera as pessoas acreditarem em você. Vai lá, faz, porque vão falar mesmo. As pessoas falam. Desde que eu comecei, gente, o tanto de coisa. Ajudou, fulano que ajudou, ciclano que ajudou, só conseguiu por causa disso, por causa daquilo. As pessoas vão tentar tirar seu mérito. As pessoas vão tentar fazer com que você não realize esse sonho. Mas o que eu falo é isso mesmo. Parece fase motivacional de Instagram, mas é isso. Acredita, corre atrás, faz a sua parte por você. Não faz a sua parte querendo aprovação, não faz a sua parte querendo que as pessoas te apoiem. Porque, assim, como eu disse, o motivo principal tem que ser o amor pelo que você está fazendo. E depois você começa a pensar um pouco pela razão que eu acredito que dá tudo certo. Porque se você não faz com amor, não dá nada certo. Eu sempre uso o exemplo da faculdade. Não adianta, né? Sempre tem aquela coisa, hoje nem tanto, né? Do pai. Não, você vai fazer tal faculdade, né? E não vai ser um bom... O dia que eu fui dar essa palestra no colégio, eu falei pra eles, eu cutucava a professora e falava assim, não briga comigo não, tá? Mas eu falava, gente, eu acho tão cedo uma pessoa com 17 anos sair do ensino médio e saber o que ela vai fazer pro resto da vida dela. Eu falo assim, que tem quem já, desde pequeno, já sabe o que quer. Só que quem, igual eu não sabia o que eu queria. A arquitetura era uma coisa que eu gostava, mas hoje eu vi que não é uma coisa que eu amava. Exatamente. Entendeu? Então, E daí a gente olha e fala assim, por que pra fulano deu certo, né? E pra mim não deu. Por quê? Porque você não gostava. Então eu sempre falo que o certo é o pensar exatamente aquilo que você quer fazer como profissão. Por quê? Porque você vai fazer com amor. Sim. Você vai fazer com amor, dedicação, então não adianta. E depois, eu vou te falar, depois as pessoas, eu falo, frase, parece frase pronto de Instagram mesmo. Mas, depois as pessoas começam a acreditar, depois que deu certo. Aí as pessoas começam a falar, sempre acreditei em você. Eu sabia que você ia conseguir. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo, mas na hora que você precisava, ninguém tava lá. Então, assim, não, independente de onde você veio, independente do que você é zoado, do que falam de você, acreditem que depende de você. Você fazer a diferença. Ninguém acreditaria que um dia eu estaria aqui. Ninguém acreditaria que, enfim, tanta coisa aconteceria na minha vida, justamente que nem falei, a Natasha me conhece, gente. A Natasha sabe de muita coisa. Então, assim, é isso, sabe? A gente tem que furar essa bolha, a gente tem que quebrar esses padrão de que, tipo, só quem é de família rica vai dar certo, só quem é não sei o que vai dar certo. Não é, gente. A gente tem que mostrar que, tipo, é real, que nem eu falei, eu sou uma pessoa real, eu sou daqui da cidade, todo mundo, minha família, eu nasci aqui, cresci aqui, minha família é daqui, não sou de família rica e tô tentando, tô fazendo acontecer, tô tentando ajudar minha família, contratando gente pra gerar emprego pra cidade. Isso que eu acho mais legal, né? Dando emprego pra muita gente. Sim. Né? E, João, pra quem não conhece o Mr. Pandeló, aonde a gente te encontra, qual que é site, Instagram, né? Pessoal, a gente tem o Instagram, que é o lugar assim onde eu mais coloco as coisas lá, eu compartilho também esse meu dia a dia, compartilho essa coisa o lado dos doces, mas o lado do João empreendedor, um pouco de vida pessoal, eu tento colocar ali um pouquinho de cada coisa. Então tem o Instagram que é @JoãoVitorAlmeida ou Mr. Pão de Ló. Se você colocar lá na busca no Instagram você vai achar. No Facebook também tem a página que é Mr. Pão de Ló. Aqui a loja física da gente fica na Benjamin Caetano Zambon 707, ali perto do Malfatti, na rua do Zé Júlio ali. Que mais? Só. Tem um aplicativo que você pode baixar tanto no Android quanto no iOS, que é só você colocar Mr. Pão de Ló, que lá você vai ver, tem todos os produtos, você consegue fazer a compra por lá mesmo, a gente entrega pra você. E é isso, gente. Queria agradecer ao João Vitor, né,
pela presença. Obrigado. E te desejar cada vez mais sucesso. Obrigado. Né? Sorte, que venha aí essas 100 Lojas. lojas, né? Amém. E que Deus abençoe. Ai, obrigado, Obrigada. Natasha. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo. Um beijo.